Você fez a mudança, organizou a casa, a documentação, a matrícula, fez tudo o que precisava ser feito. Aí chegou a primeira semana na escola e seu filho volta como? Calado, ou agitado demais, ou começou a chorar sem um motivo aparente, ou simplesmente parou de falar da escola. E aí alguém te diz: criança se adapta fácil, dá um tempo para ela. Talvez sim, talvez não. E no vídeo anterior desta série, eu vou deixar o link aqui da playlist para você assistir depois. Eu falei sobre o impacto estrutural na mudança na vida do seu filho. Porque muda o sistema escolar, muda o suporte pedagógico e muda as expectativas da escola. Hoje eu quero entrar num ponto um pouquinho mais delicado, que está por baixo de tudo isso e que acontece dentro do seu filho quando ele muda. Porque ninguém explica para a família o que é de fato a adaptação e que a adaptação não é uma decisão da família, é uma decisão da criança ou do adolescente. É um processo cerebral dela. E esse processo, ele tem tempo e ele tem custo. E depende muito de cada criança e de cada adolescente. Quando uma criança ela muda de país, ela muda de escola, ela muda de idioma, ela muda de rotina. O que acontece não é só emocional, é neurológico. O cérebro infantil, ele opera por previsibilidade. Ele aprende melhor, se regula melhor, se comporta melhor quando consegue antecipar o que vai acontecer. Quando você tira essa previsibilidade, mesmo que por um motivo absolutamente relevante e necessário, o sistema nervoso da criança entra em estado de alerta. Isso não é frescura, isso não é manipulação, não é falta de esforço. É o cérebro dela dizendo: eu ainda não sei como funciona esse lugar. Enquanto o cérebro está em modo de alerta, ele não aprende com a mesma eficiência. Ele sobrevive, ele se protege, mas ele não se abre para o novo com facilidade. E o adolescente? É a mesma base neurológica, mas o que aparece por fora é claramente diferente. A criança se fecha, chora, para de falar. O adolescente explode, ou some, ou finge que não importa. E você sente que importa demais. Neurologicamente, o que está acontecendo é isso. O córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável por regular emoção, tomar decisão pensando no futuro, ter expectativa, ainda está em formação. Ele só termina de se desenvolver por volta dos 24 anos. Então, quando você tira o adolescente do grupo de amigos, da escola que ele conhecia, do idioma que ele se expressava antes, você não está mexendo só com a rotina da vida dele, você está mexendo com a identidade dele. E identidade para o adolescente não é abstração, é sobrevivência. Essa é a fase mais rica do ser humano, a adolescência. Eu sei que você já ouviu o contrário, mas é verdade. É a fase mais rica da nossa vida. A raiva que você vê não é ingratidão. É o sistema nervoso de alguém que ainda não consegue processar tudo. Ele não tem ferramentas neurológicas para processar essa ruptura com tranquilidade. E ele perdeu de uma vez só o chão social que ele tinha, onde ele sabia quem ele era. E agora vem o ponto que muitas famílias não consideram na hora de decidir. Filho se adapta fácil. Tenho certeza que você já ouviu essa frase e, em parte, ela é verdadeira. Crianças têm mais facilidade para se adaptar, mas nem todas, porque elas são únicas. Há famílias que têm seus filhos com um sistema nervoso mais maduro, mais tranquilo de lidar com essas mudanças e rapidinho eles se adaptam. Elas entram num ambiente novo, fazem as suas leituras sociais, conhecem as regras, ajustam o comportamento e vida que segue. Mas tem outras crianças que o sistema nervoso ainda está mais imaturo, está mais sensível. Então elas precisam de mais tempo, de mais repetição, de mais segurança para se abrir. E se você apressa essa abertura, o que você vai receber é mais fechamento. Agora tem um outro perfil de filhos, tanto crianças como adolescentes, que precisam de uma atenção especial. São aquelas que nesse processo de mudança já têm um histórico de algumas questões que precisam ser observadas. Então, tem crianças ou até mesmo adolescentes
que podem vir para um outro país com dificuldades de aprendizagem, com um histórico de ansiedade escolar, com um histórico de uma avaliação de especialista que ficou incompleta, ou de um suporte que nunca foi tão suficiente assim. E para essa criança ou até esse adolescente, a mudança de país não chega num sistema nervoso neutro, mas chega num sistema nervoso que já está sobrecarregado. Agora, para o adolescente, além de tudo isso que eu já falei, tem uma outra camada. Porque se esse adolescente ele já tinha um histórico, por exemplo, de uma dificuldade de aprendizagem no Brasil, ele vai para um outro país, ele vai, por exemplo, para o Paraguai já com um rótulo de lento, de desorganizado, que não se esforça. E muitas vezes essa mudança chega para o adolescente até como uma esperança de recomeço, uma promessa meio implícita da família, da situação e às vezes dele mesmo, porque ele pensa, lá vai ser diferente. E quando esse lá vai ser diferente, ele não acontece, o que ele sente não é só frustração, é decepção em cima de histórico, é decepção em cima da sua própria história. E isso pesa para o adolescente de um jeito muito específico. E quando seu filho não se adaptou no tempo esperado, a primeira pergunta que a família faz não é o que está de errado com ele. A primeira pergunta é: que filho é esse? Qual o perfil dele? O que ele já carregava antes de embarcar? Antes de mudar? Porque às vezes a família não tinha essa leitura também. E essa leitura, ela muda tudo. Muda o que você observa, muda o que você exige e muda o que você decide a seguir. E é exatamente neste ponto em que essa leitura não está clara para as famílias, que elas me procuram. Não para receber uma resposta pronta, mas para conseguir fazer as perguntas certas e ir ajustando essa nova vida em um novo país. E se você sente que está vivendo esse momento, o meu contato está na descrição. Mas agora vamos voltar para o vídeo. Perceba, adaptação não é força de vontade. É tempo que o sistema nervoso precisa para construir segurança no novo lugar. E esse tempo não é igual nem para toda criança, nem para todo adolescente. E você pode estar me perguntando agora, mas Cléo, tudo isso que você falou, como é que eu vejo na rotina escolar? Então, deixa eu colocar para você aqui uma cena. Seu filho acorda de manhã. Ele ainda não sabe como funciona recreio na escola ou intervalo, aí como os adolescentes chamam. Não sabe se vai ter alguém sentado ao lado dele, não sabe se alguém vai puxar assunto com ele. Ele não entende tudo que o professor fala porque tem uma mudança de idioma. Há famílias que não se prepararam para isso. Ou entende, tem medo de errar, então prefere ficar calado. Não conhece aquelas regrinhas sociais, aquelas que não estão escritas da turma para ser aceito, por exemplo. Isso não é conteúdo de prova, mas é o que vai ocupar o cérebro dele enquanto ele deveria estar aprendendo. A neurociência chama isso de carga cognitiva excessiva. O pai chama isso de meu filho não está prestando atenção. É a mesma coisa, mas lidas de uma outra forma. Vou explicar. Quando uma criança e um adolescente, eles estão muito ocupados tentando ler o social do lugar que eles estão, então, ler as regras do grupo, entender como é que elas funcionam, saber a dinâmica do grupo, a dinâmica dos colegas, da escola, toda essa parte social de interação, de fazer amizade, ele não tem espaço para aprender aquilo que os professores estão ensinando. É isso. E quando a carga cognitiva ela tá alta demais, ela tá em demasia, em excesso, o que acontece? Ela afeta a memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela é fundamental para aprender coisas novas. E se ela está sobrecarregada em a criança ou adolescente reconhecer o que está acontecendo naquele meio, não sobra espaço para ele poder aprender o que a professora está ensinando. Então, não é porque a criança ou adolescente é lento e não é porque a escola é ruim, mas porque o cérebro dela tem prioridades, tanto da criança como do adolescente. O cérebro vai estar preocupado em proteger o seu filho, ou seja, ele precisa se adaptar rápido para sobreviver. E enquanto ele não fizer isso, ele não vai dar abertura, não vai dar espaço para que ele aprenda as coisas da escola. E eu quero dizer uma coisa muito importante para as mães que me acompanham nessa série. E para você que chegou agora e está pensando em mudar para o Paraguai, presta bem atenção, porque tudo isso que eu vou falar para você é para você entender que esse processo ele não está sendo fácil, nem para você e nem para os seus filhos. Você organizou tudo, você planejou, você teve medo e mesmo assim você foi. E quando uma decisão é dessa natureza, quando não havia outra saída, quando precisava dar certo sim ou sim, o peso que você carrega é diferente. Não tem plano B. E não tem, se não funcionar a gente volta. Tem que funcionar. Para
para muitas famílias é assim. E quando você olha para o seu filho e percebe que ele não está bem, que ele não se adaptou como você esperava, como você queria que ele se adaptasse, ou quando esse processo está um pouco mais lento, a culpa que vem não é qualquer culpa, é a culpa de quem tomou uma decisão grande demais para poder dar errado. Isso não é fraqueza. Isso é o que o amor e a pressão fazem quando elas ocupam o mesmo espaço, o mesmo lugar e o mesmo tempo. O que eu quero que você ouça agora é isso. O que você está vivendo com seu filho, seja criança ou adolescente, não é um erro seu, é um processo. E processo tem leitura. E leitura muda o que você vai decidir a seguir. Feitas as considerações do que você está vivendo como mãe, vamos seguir à frente, presta atenção, porque agora é algo importantíssimo que eu vou te falar. E isso que eu vou te falar vai mudar a forma como você vai ler o que você chama de problema. Porque você pode estar interpretando como sinal de problema o que na verdade é um processo. Eu vou te explicar. A criança volta calada da escola. Ela pode estar processando as informações e o que ela viveu lá. A criança voltou agitada demais da escola. Então ela está descarregando toda uma tensão que ela viveu ali, pelos desafios que ela tinha. A criança não quer falar sobre a escola. Calma. Pode ser que ela não queira falar porque ela ainda não tem a palavra certa para nomear o que ela está sentindo. O adolescente não quer falar da escola. O adolescente não quer falar da escola. E ele tem as palavras para falar da escola. Mas ele escolheu não falar. Espere, aguarde. Essa diferença dessa leitura que eu acabei de fazer com vocês importa. Porque o silêncio da criança pede presença. O silêncio do adolescente pede respeito. E os dois precisam de tempo. Só que o que você vai fazer com esse tempo para cada um é que é diferente. Se você força uma criança a falar algo que ela ainda não está pronta, você vai fazer com que essa criança fique mais fechada. Se você força o adolescente a falar de algo que ele ainda não quer falar, vai gerar distanciamento. Significa que você precisa observar com mais critério e não reagir com pressão. Porque pressão num sistema nervoso que já está em alerta não acelera a adaptação. Ele simplesmente trava. O que o cérebro da criança e do adolescente precisa nesse momento é de previsibilidade, de presença e de tempo. Não de cobrança e não de comparação. E especialmente, ele não precisa de mais mudança em cima da mudança. E eu sei que saber que um processo de adaptação não tem só base neurológica, não resolve tudo. Mas ele vai mudar o que você observa. E é justamente isso que eu ensino os pais a fazer. A observar essas coisas que muitas vezes passam despercebidas. O que você observa muda o que você decide. Porque a diferença entre reagir no susto e agir com leitura começa aqui, no que você consegue nomear antes de chegar no seu limite. Eu preparei um mapa de observação para as famílias que estão nesse momento. Não é uma lista de diagnósticos, mas é um guia para te ajudar a olhar melhor o que é que está acontecendo nesse momento de adaptação, com mais critério e com menos ansiedade. Com sinais concretos que vão te ajudar a diferenciar a adaptação em curso de desgaste que está se acumulando. E se você quiser receber esse material, escreve aqui nos comentários "eu quero" e eu mando para você. Esse vídeo faz parte da série Projeto Paraguai, Escola e Legislação. No vídeo anterior, eu falei com vocês sobre o que muda na estrutura escolar quando a família se muda. O sistema, o suporte, as expectativas pedagógicas. E aqui eu trouxe o que acontece dentro do seu filho. E tem um terceiro ângulo que ainda eu não falei e que talvez seja o mais silencioso de todos, que é o que a dúvida dos pais faz no ambiente que a criança precisa se estabilizar. E é isso que eu vou trazer no próximo vídeo da série, porque essa dúvida ela também precisa de uma leitura. Ela merece uma conversa separada. A playlist completa tá aqui na descrição do vídeo. E cada vídeo avança um passo. Vale assistir na sequência. E caso você precise de apoio para decisões complexas como essas, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.